Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Arthur Salazar do canal Posterizamos. Eu já fiz aqui 2 vídeos do NBB falando um pouquinho da LDB e a gente chegou já ao fim da segunda etapa. Dessa forma as classificatórias já acabaram, fase de grupos já foi finalizada e tá na hora da gente falar um pouquinho sobre os destaques da última etapa, além de dar uma passada rápida sobre o que a gente pode esperar da fase final. Começando já a montar os quintetos, a gente vai falar primeiro do grupo A, que teve o Paulistano como líder invicto e com um elenco muito forte. O Matheus Buiu foi um dos principais destaques e merece essa menção nesse quinteto. O armador do Paulistano teve partidas importantíssimas, uma bola de 3 que garantiu a vitória sobre o São Paulo, além de ser um cara sempre muito importante no sistema do Beto e que conseguiu produzir mesmo jogando pouco mais de 20 minutos. Num time que roda muito é difícil a gente ver jogadores com números absurdos, mas o Buiu, como eu disse, jogando um pouquinho mais de 20 minutos de média, conseguiu anotar nessa etapa médias de 12 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. O Buiu já foi destaque em outras edições da LDB e é muito importante pro Paulistano ele ter aparecido de novo na segunda etapa, na metade da competição, e isso traz muita expectativa pro que a gente pode ver dele jogando na fase final. O próximo atleta faz parte de um dos 3 times que ficaram invictos durante essa etapa, além de Pinheiros e Paulistano, que obviamente ficaram invictos durante toda a competição. O Campo Mourão venceu suas 4 partidas e o Mencarini foi o principal nome dessa equipe. Cestinha dessa etapa da LDB, finalizou a competição com 18 pontos de média, mas nessa última parte da fase de grupos ele teve 22 pontos de média. O Mencarini é um jogador muito interessante, que ataca muito a cesta, que sabe ser muito agressivo e que foi uma das grandes peças desse time surpreendente de Campo Mourão. Como eu disse, o Menca terminou com mais ou menos 22 pontos de média na etapa, mas ele também teve quase 5 rebotes, 2 roubadas de bola e menos de 28 minutos em quadra. O Menca é um daqueles jogadores que precisa muito da LDB e soube aproveitar muito a oportunidade que ele recebeu. O ala do quinteto é o Ian Djalo, do Corinthians, que já tava namorando com essa lista faz tempo. Pra quem acompanha o basquete paulista sabe que o Ian é um dos caras que são mais intrigantes. Fisicamente falando, ele é muito diferente, muito único, e a cada dia ele evolui mais e mais e mais, e nessa etapa ele foi fundamental para um Corinthians que não teve o Pedro Nunes durante boa parte da competição, teve o Dalacqua dividindo ali o time principal adulto com o time da LDB, e o Ian foi o nome mais constante do Alvinegro Paulista, terminou a etapa com 14 pontos de média, com porcentagens que beiram 45% nas bolas de 3 e 65% nos arremessos de quadra, além de quase 4 rebotes e um pouco mais de 2 assistências por jogo. O índice de eficiência do Ian chegou a 17, e o plus-minus dele, que é basicamente o saldo do seu time quando ele estava em quadra, chegou a 8 pontos, que é um feito bem impressionante quando a gente percebe que o Corinthians perdeu 3 jogos e ganhou 2. Mesmo mais perdendo do que ganhando, quando o Ian estava em quadro, o Corinthians tinha um saldo positivo de 8 pontos. Indo para a posição de ala pivô, é difícil não falar do Márcio. Novamente ele foi o destaque nessa posição. Foram 15 pontos e 12 rebotes de média. E apesar dele não ter tido grande eficiência em quadra, não foi um cara que chutou tão bem, ele novamente foi muito importante, jogou ao lado do Adiel algumas partidas, foi fundamental em vitórias importantes de Franca, que levaram seu time à segunda colocação no grupo. O Márcio novamente foi muito dominante, é muito difícil para ele, o índice de eficiência dele bateu 19 pontos, e com apenas a derrota contra o Paulistano, o time francano vem muito forte com a liderança do Márcio para essa fase final. Para fechar a escalação e o quinteto ideal do grupo A, eu decidi falar um pouco do Fidelis de São José, que apesar de não ter conseguido a vaga, foi novamente um time que deu trabalho. O Fidelis terminou a etapa com 21 pontos de média, quase 6 rebotes e 2 tocos, fez mais pontos que o Buiu, pegou mais rebote que o Ian e converteu mais bolas de 3 do que o Márcio, e no geral ele se consolidou como o principal jogador de São José. O Fidelis é um pivô muito inteligente e muito técnico, e mesmo que por muito pouco São José não tenha pego a vaga para a próxima fase, vale lembrar do Fidelis, que fez uma participação incrível durante toda a competição e principalmente nessa etapa. Nesse grupo, o Reinan e o Daniel Gomes foram alguns jogadores que eu achei que podiam aparecer ali como menções honrosas, além do Brunão do Paulistano, que segue muito bem. Com o grupo A finalizado, a gente tem caminho aberto para falar do grupo B e apresentar para vocês outros 5 jogadores que merecem o destaque dessa fase da LDB. Começando pela posição de armador, o Gabi Campos aparece talvez como o principal jogador. Ele não fez uma primeira etapa absurda como a gente esperava. O time do Pinheiros no geral foi muito bem, mas o Gabi Campos não apareceu como o principal jogador. O Paulo e o Dikembe foram os principais destaques naquela fase, mas agora o Gabi Campos chegou com muita força, como era de se esperar. Novamente, ele não tem números de pontos absurdos porque é um time que roda muito, mas os seus 13 pontos de média, com 7 assistências e quase 5 rebotes, em um pouquinho mais de 23 minutos de quadra, impressionam demais. O índice de eficiência dele bate 18 pontos, é um dos maiores dessa segunda parte da fase de grupos, e mesmo sem tanto volume, ele ainda foi o segundo que mais converteu bolas de 3 dessa segunda etapa da LDB. O outro armador que eu coloco ao lado dele é o Samuel. Sem grandes participações do Danilo e do Igor, ele foi o principal
principal cara de Bauru, que mesmo não vencendo todos os jogos e não ganhando a maioria dos seus jogos, o time do interior paulista terminou com uma vitória apenas. No confronto contra a Mogi, ele terminou a partida com 34 pontos. E no fim da etapa, ele acaba com 19 pontos de média e 5 rebotes e 5 assistências. E se o Gabi Campos ficou em segundo no quesito bolas de 3, isso só aconteceu porque o Samuel foi o grande líder, com 2.8 bolas de 3 convertidas por partida. Outro grande chutador que entra no quinteto do grupo B é o Daniel Von Haedin, que no primeiro vídeo lá atrás eu falei que podia aparecer como um destaque, não jogou a primeira etapa pelo Cerrado, mas agora nessa segunda etapa ele apareceu e apareceu muito bem. Jogou menos de 25 minutos em média, e isso porque o seu time foi muito bem, é um dos times que mais impressionou. Terminou em segundo no grupo B, e o Daniel terminou a etapa com 16 pontos de média e um aproveitamento impecável de 40% nas bolas de 3. E ele fica empatado ao lado do Gabi Campos no quesito de bolas de 3 convertidas. Com apenas uma derrota nessa última fase, derrota que veio contra o Pinheiros, o Daniel apareceu muito bem pelo Cerrado e com certeza intriga muito para essa última fase. Os últimos dois jogadores, eles são do mesmo time e é difícil mesmo não serem, porque o Minas apareceu muito bem, tava longe de se classificar no final da primeira fase, conseguiu pegar a vaga, terminou em terceiro lugar. Isso se deve muito pela volta do Gui Santos, que eu coloquei ali como um 4, mas ele pode jogar em qualquer posição da quadra, e ele se provou muito nessa etapa. Atual campeão do prêmio de destaque jovem, além de ser o jogador que mais evoluiu no último NBB, a chegada do Gui Santos era tratada com muita expectativa, e ele termina a etapa com 20 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, um índice de eficiência de 19.8, aproveitamento no geral muito bom, chutou 34% nos arremessos de 3, 51 nos arremessos de quadra e 91 nas bolas de lance livre, deu um toque e roubou a bola uma vez por jogo, e tudo isso nem jogando 30 minutos. O Gui Santos foi muito bem, fez parte de um time muito forte do Minas nessa segunda etapa, não perdeu quando jogou, terminou com 4 vitórias e nenhuma derrota, mesmo que seu time tenha perdido a última partida para Brasília. E por último, mas na verdade mais importante, o pivô que fecha todos os quintetos, é na minha opinião o principal jogador da competição nessa etapa. O Augusto, pivô de Minas, brilhou até mesmo ao lado do Gui Santos, é dono do maior índice de eficiência, do maior número de rebotes por jogo, foram 17 pontos por jogo na etapa, 13.8 rebotes, 2 assistências e meia por jogo, um índice de eficiência absurdo de 29, bateu 40 de eficiência no confronto contra o Praia Clube. Ao lado do Joãozinho Capela, ele é o único jogador que fez isso até agora nessa edição e terminou com um aproveitamento de 71% nos arremessos de quadra. O Augusto foi um dos principais jogadores, para mim o principal nessa segunda etapa, e merece essa posição e obviamente merece ser lembrado na formação dos quintetos. Nesse grupo a gente teve Colina aparecendo muito bem, Serjão, Gui Abreu e até mesmo o Gabrielzinho de Brasília. São muitos jogadores que apareceram, é muito difícil só separar 10, 5 para cada grupo, e é natural que a gente deixe alguns de fora, e é por isso que a gente precisa da participação de você, para você deixar aí embaixo seu quinteto ideal de cada um dos grupos nessa segunda etapa da LDB. Fica de olho que essa última fase tá chegando e com muito peso. Finalzinho de setembro, no dia 27 até o dia 2 de outubro, tem muita coisa boa pra acontecer. A gente finalmente vai ver a fase final da LDB, da competição que dá o maior holofote pro pessoal da base, e que em 2021 já trouxe tantas coisas que eu tô muito animado pra ver o que pode acontecer.